O Luffy despertou as suas habilidades e agora está mais forte do que nunca, mas esse poder veio com algumas consequências. O Luffy está morrendo com essa nova forma. Se você quer conhecer todos os novos poderes do Luffy e saber quais as consequências disso, fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Com esse despertar do Luffy, ele ganhou muitos novos poderes. Poderes que vão muito além, até mesmo dos que ele já tinha. E se você está gostando dos vídeos do canal, eu te peço que você deixe o seu like, porque sinceramente isso me incentiva muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. Mas então, vamos para os poderes do Luffy. Então, para entendermos todos os novos poderes do Luffy, vamos começar do início. O começo de tudo. No capítulo 1042, a luta do Luffy contra o Kaido estava chegando no seu clímax, com o Luffy preparando seu ataque mais poderoso de um lado, enquanto o Kaido preparava o seu do outro. Mas quando seus golpes estavam para se chocar, um agente da CP0 entra na batalha e atrapalha o Luffy, o que faz ele perder a concentração e levar o ataque mais poderoso do Kaido em cheio. Esse ataque acaba completamente com o Luffy, deixando ele derrotado no chão. Nesse momento, o narrador declara o Kaido vencedor, e o Kaido declara que o Luffy está morto, com o Law percebendo que a voz do Luffy desapareceu. Essa voz é como se fosse a presença da pessoa, que é sentida através do Haki da observação. Ou seja, nesse momento o Luffy não possuía presença nenhuma, ele estava totalmente derrotado, ou como o Kaido mesmo disse, ele estava morto. Mas de repente o coração do Luffy começa a bater mais forte, e o som desta batida se assemelha muito ao som de tambores. O Zunisha que estava ali reconhece esse som como sendo os tambores da libertação, dizendo que já não ouvia isso há 800 anos, e afirmando que o homem que ria em silêncio estava ali, que Joy Boy tinha voltado. Logo após o Zunisha dizer isso, o som fica mais forte, e agora pode ser ouvido por todos ali perto, com Luffy se levantando confuso e dizendo que se sente muito divertido. Nessa hora temos a cena cortada para os Gorosei discutindo sobre os poderes do Luffy. Eles dizem que vem tentando obter a Gomu Gomu no Mi há 800 anos, e que mesmo assim nunca conseguiram possuí-la, que é como se a própria fruta estivesse fugindo deles, já que as Zoans possuem vontade própria. Ainda mais aquela fruta que possui o nome de um deus. Eles revelam que o outro nome da Gomu Gomu no Mi é a Zoan mítica Hito Hito no Mi, modelo Nika. O seu corpo tem as propriedades de uma borracha. Ele luta usando a sua imaginação, enquanto faz todas as pessoas ao redor sorrirem. O Guerreiro da Libertação, também conhecido como Nika, o Deus do Sol. Os Gorosei explicam que o despertar desta fruta traz ainda mais força física e liberdade ao corpo, e é dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Eles explicam que Nika é um ser que possui um corpo com propriedades de borracha, e que luta usando a sua imaginação, enquanto faz todas as pessoas ao redor sorrirem, e que essa habilidade é dita ser o poder mais ridículo do mundo. Então vamos começar com o seu primeiro poder, o Gear 5. O poder da Zoan mítica do Luffy é de um ser chamado Nika, e esse ser é apenas do universo de One Piece, então os seus poderes são únicos. Nika é o Guerreiro da Libertação, que traz liberdade e sorriso para todos que encontram. Essa liberdade também é passada para o seu corpo lhe dando propriedades de borracha, para que ele possa se esticar, crescer partes do corpo, mudar a sua forma. Bom, ele tem total liberdade com seu corpo.
Então assim que o Luffy acorda, ele está se sentindo muito feliz e a sua aparência está diferente. O seu cabelo se tornou chamas brancas, todas as suas roupas ficaram brancas, as suas sobrancelhas mudaram e a expressão do seu rosto mudou para um sorriso permanente. Ele diz que agora pode fazer qualquer coisa e chamou essa sua nova forma de Gear 5. Então, de repente, o Luffy deixa sua mão gigante e agarra o corpo do Kaido, crescendo os músculos do seu braço e batendo o Kaido com força no chão. Esse é o primeiro poder da sua nova forma. Com o Luffy batendo seu coração mais rápido e forte no ritmo dos tambores da libertação, ele consegue crescer e esticar o seu corpo de forma muito mais fácil e natural. Agora ele consegue ter os mesmos efeitos que os seus Gears anteriores, sem precisar soprar ar no seu corpo como ele fazia antes. Ele teve um aumento tão grande na sua força que conseguiu segurar o Kaido transformado e ficar girando e batendo ele no chão. Então o próximo ponto que temos agora é o despertar da Hito Hito no Mi modelo Nika. Assim que o Kaido se levanta dos ataques do Luffy, ele usa o seu sopro de calor para disparar uma rajada de fogo em direção ao Luffy. E no momento em que ele vê isso, ele agarra o chão e o levanta, transformando ele em borracha. O ataque então bate no pedaço de terra emborrachado e volta para o Kaido. Por causa disso, o Kaido fica confuso. Apesar do Luffy ter mudado a sua forma como uma fruta Zoan faz, ele estava usando poderes do despertar de uma paramécia, no caso, transformar o chão em borracha. Uma fruta Zoan mítica geralmente possui duas propriedades. A primeira é a transformação comum de uma Zoan, e a segunda é a propriedade alterada do seu corpo. Podemos ver a fruta do Luffy como duas frutas diferentes, uma Zoan e uma paramécia. Então o seu despertar vai ter dois poderes diferentes. O primeiro é o despertar de uma Zoan, onde o usuário se transforma completamente no ser da sua fruta, com uma força, resistência e habilidades muito aprimoradas. Com este despertar, o Luffy se transformou completamente no Deus do Sol Nika. Ele também teve um aumento gigante na sua força, na sua resistência e nas suas habilidades. Já agora o seu segundo despertar é o despertar de uma paramécia. Quando uma paramécia desperta, ela começa a alterar o ambiente em volta do usuário, como por exemplo a do Doflamingo, que pode transformar tudo o que ele toca em fios. E a do Luffy é bem parecida com a do Doflamingo, onde tudo o que ele toca se transforma em borracha. E essas borrachas ainda possuem a propriedade de rebater ataques, como foi visto quando ele rebateu o sopro de calor do Kaido. Quando eu descobri esse poder do despertar do Luffy de transformar tudo que toca em borracha, eu imediatamente me lembrei da ilha de Punk Hazard, onde o Aokiji e o Akainu lutaram e mudaram permanentemente o ambiente das ilhas, transformando um lado da ilha em uma paisagem totalmente tomada pelo fogo e a outra metade totalmente congelada, bem como a ilha de Raijin, onde se suspeita que tenha sido afetada por um usuário anterior da Goro Goro no Mi, por causa dos constantes relâmpagos da ilha. Isso também poderia ser o caso de Laugh Tale. Sabemos que o antigo usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika foi Joy Boy, e Joy Boy foi justamente a primeira pessoa a chegar na última ilha da Green Line, que mais tarde recebeu o nome de Laugh Tale pelo Gold Roger. Quando os piratas do Roger chegaram pela primeira vez em Laugh Tale, eles viram algo que eles não puderam deixar de rir, com a fruta de Luffy supostamente sendo limitada apenas pela imaginação, e que sempre coloca sorriso no rosto das pessoas. Eu acredito que Joy Boy fez alguma coisa em Laugh Tale. Talvez Joy Boy transformou toda a ilha em borracha, e por isso nenhum log pose aponta para lá, já que borracha não tem magnetismo. E o único jeito de chegar seria usando os poneglyphs. Mas continuando a batalha, o Kaido se defende do seu sopro de calor que tinha sido rebatido
e na sua forma dragão ele ataca e engole o Luffy. E assim que o Luffy é engolido, ele começa a atacar o Kaido por dentro e usa o seu Gomu Gomu no Fusen para inchar dentro do Kaido e fazer uma bola gigante no meio do seu corpo. Com isso, o Kaido começa a flutuar e diz algo bem interessante. Ele grita com o Luffy perguntando o que ele está fazendo, porque o seu corpo não é feito de borracha para estar esticando. Essa sua fala mostra que o Luffy pode ter também o poder de transformar seres vivos que ele toca em borracha. Primeiro que o corpo do Kaido se estica com a Gomu Gomu no Fusen, e podemos até mesmo ver os braços e as pernas do Luffy se esticando para fora do seu corpo. E temos que lembrar que o corpo do Kaido é um dos, se não o corpo mais resistente de One Piece. As suas escamas são mais duras do que o aço. Então eu acredito que essa cena ou é um momento Toon, que eu ainda vou falar sobre isso, ou o Luffy transformou o corpo do Kaido em borracha com o seu despertar. Eu sinceramente acredito que ele transformou aquela parte que ele tocou do Kaido em borracha. E o que me faz acreditar isso é porque o Kaido começou a flutuar como um balão. E também pela fala dele perguntando para o Luffy o que estava acontecendo, que o seu corpo não era feito de borracha. Isso me faz acreditar que sim, que o Luffy transforma até mesmo seres vivos em borracha, e me fez até mesmo lembrar do arco Long Ring Long Land, com aqueles animais todos esticados, ou até mesmo a sua flora com as árvores do mesmo jeito, como se alguém tivesse os puxado. Então eu reli de novo o arco e achei alguns pontos interessantes. Primeiro, começando pelo velho que eles encontram, o Tunjit, que parece ter símbolos de sol nas suas roupas. Esse senhor explica que a razão da flora e da fauna daquela ilha serem assim é a liberdade, que os animais e até mesmo as árvores possuem tanta liberdade que literalmente podem se esticar. Isso é interessante por dois motivos. O primeiro é que o Luffy representa o tema liberdade na série, já que o seu sonho é ser o homem mais livre do mundo. Outra pessoa que também buscava liberdade era Joy Boy, o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi, que sabemos ser a fruta de Nika. E o segundo motivo é que esse é exatamente os poderes que vimos o Luffy usando, e pode ser que Joy Boy tenha passado nessa ilha quando ainda estava vivo. Isso prova que talvez o Luffy possa sim transformar até mesmo coisas vivas, como animais e árvores, em borracha, e assim dar para eles a liberdade. E se lembre, a fruta do Luffy é a fruta mais ridícula do mundo. Outro ponto interessante desta ilha é o seu formato que se parece com o formato de um sol, onde possuem 10 ilhas individuais, todas ligadas como um anel. Se Joy Boy fosse um gigante, ele poderia ter usado o seu poder para puxar as ilhas e interligar todas elas, deixando nesse formato. E você vai ver que Joy Boy ser um gigante é algo bem possível. As chances são bem grandes, e para mim é quase certeza. Então, continuando a luta do Luffy contra o Kaido, o Luffy consegue sair de dentro do estômago do Kaido e corre para o céu usando a sua nova técnica, a Gomu Gomu no Gigante. E entramos agora em mais um de seus novos poderes, se transformar em um gigante de borracha. O Luffy então aparece gigante em cima do Kaido, fazendo até mesmo o Kaido duvidar se aquele era mesmo o Luffy. Com isso, o Luffy segura o Kaido e começa a bater ele no chão como se fosse uma corda de pular. O Kaido então mira sua cabeça no Luffy e dispara um sopro de calor a queima-roupa, que pega ele em cheio. Mas logo Luffy se recupera e começa a girar as suas pernas tão rápido que faz com que ele consiga andar no ar. Então ele corre em direção ao Kaido, mas acaba acertando e prendendo a sua cabeça na parede. E logo que ele desprende a sua cabeça, ele começa a sentir muita dor e começa a enfraquecer. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é uma onomatopeia que aparece do Luffy ir enfraquecendo.
Na versão em português do mangá, a onomatopeia é essa, mas já na tradução em inglês ou japonês é mostrado um 4-3-3-3, com o 3 indo diminuindo, mostrando que a respiração do Luffy está parando. Se formos no capítulo 433, o título deste capítulo é "O nome deste mar é". Agora, já no painel do capítulo 1045, temos a frase Mar da Liberdade. Se juntarmos os dois, temos "O nome deste mar é Mar da Liberdade". É uma coisa que eu achei muito interessante. É incrível como Oda liga os pontos ao longo do mangá inteiro. Mas agora vamos entrar em uma área um pouco negativa desses seus novos poderes: as consequências do despertar do Luffy. Assim que o Luffy senta de dor no chão, o Kaido diz que a luta já acabou, porque o Luffy já está no seu limite. O Luffy até tenta voltar para a luta, mas o seu coração começa a bater mais fraco e a sua transformação começa a se desfazer, com o seu cabelo voltando a ficar preto e o seu cansaço sendo tão grande que ele nem mesmo conseguia segurar a borracha do seu rosto, ficando parecendo um velho. O Kaido até mesmo fala que ele pode morrer tranquilo agora, que haverá contos sobre a sua história, mas o Luffy diz que não quer nada disso, já que depois da morte as únicas coisas que sobram são ossos, o que faz referência à letra da música Binks no Sake do Brook, onde diz: "Não importa quem você é, algum dia será apenas ossos". Essa música é bem legal porque faz referência a muita coisa em One Piece, coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Mas então, assim que o Luffy responde isso ao Kaido, ele começa a bater o seu coração de novo no ritmo dos tambores da libertação e começa a voltar para sua forma Gear 5th. Mas é dito pelo Momonosuke que a voz do Luffy está desaparecendo, e até o Kaido diz que ele está morrendo. Mas o Luffy apenas fala que não tem medo de uma coisa dessas, e faz o seu coração bater mais rápido ainda, reativando o seu despertar. Com essas falas do Momonosuke e do Kaido, podemos perceber que esse seu Gear 5th tem muitas consequências, e que esta forma está matando o Luffy. Podemos perceber isso até mesmo com a fala do Luffy, que após o Kaido dizer que ele está morrendo, diz que não liga para isso. Todos os Gears do Luffy até agora tiveram alguma consequência. Quanto maior era o seu Gear, maior também era a sua consequência. E agora com o Gear 5th, o seu quinto Gear, as consequências parecem ser bem maiores. Eu acredito que essa nova forma do Luffy está queimando a sua vida para ficar ativa. Se repararmos no Gear 4th, por exemplo, ele gastava muita energia, e mesmo o Luffy tentando, era muito difícil para ele reativar a sua forma depois de exausto. Mas agora com o Gear 5th, ele reativou quase instantaneamente. Essa pode ser a prova de que o Luffy está consumindo a sua vida para manter essa forma. Agora o restante da luta do Luffy contra o Kaido foi apenas o Luffy usando essas habilidades que acabamos de ver, e finalizando o capítulo com o Luffy acertando um soco no meio do rosto do Kaido, que até atravessou para o outro lado. Esse soco aparentemente nocauteou o Kaido. Então agora vamos para o último ponto: os poderes Toon. O poder Toon é uma habilidade que dão aos desenhos animados de distorcer a realidade de uma forma engraçada. Um exemplo disso é quando um personagem só cai no buraco quando olha para baixo, mesmo andando no ar por muito tempo. Esse foi um exemplo muito Toon. Possui vários níveis, e One Piece está em um dos níveis mais baixos, já que o Toon em One Piece não muda nem a história e nem os poderes, só é usado para ficar mais engraçado, como por exemplo, os olhos saltando para fora do rosto, ou as estrelas rodando em volta da cabeça quando o personagem está tonto. Não vai muito além disso. O Oda já disse uma vez que é muito fã daqueles desenhos mais antigos, onde os personagens não possuíam juntas, como se o seu corpo fosse de borracha. E o Oda se inspirou nesses desenhos para criar o Luffy, por isso que ele tem o poder mais ridículo de todos. Então a distorção da realidade
novidade que o Toon traz em One Piece é apenas para deixar a série mais engraçada, como era antes, por exemplo, lá na saga do East Blue. No começo de One Piece, se você perceber, tinha muito isso, mas depois do time skip, talvez até um pouco antes, os personagens ficaram um pouco mais sérios, e essa parte engraçada de One Piece meio que perdeu um pouco a essência. Mas é isso que o Oda está querendo fazer, voltar à essência do começo do anime, para nós nos divertirmos, nos emocionarmos e rirmos com as aventuras desse atrapalhado Homem Borracha. Mas bom, esses são todos os poderes do Luffy. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e comenta aqui o que você achou sobre esses novos poderes do Luffy. Eu vou falar pra vocês que eu gostei bastante. Eu peço que, se você chegou até aqui, deixe o seu like no vídeo. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu estou sempre postando vários vídeos de anime aqui no canal, assim você não perde nenhum. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Fui!